Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nossos pecados foram lavados pelo seu sangue precioso. O Senhor Deus nos salvou sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Fomos considerados como seus filhos e conseguimos a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós agradecemos por toda essa grande e incrível graça que o Senhor permitiu para nós. Nós damos louvores e agradecimentos somente ao nosso Deus, Pai. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Nós agradecemos por mais esse tempo oportuno, Senhor. No meio do Covid-19, muitos irmãos e irmãs não estão conseguindo se reunir e estão em suas casas ouvindo a sua palavra de forma online, para que o Senhor possa trabalhar no meio de todos eles, possa estar junto de cada pessoa, para que todos possam receber a graça, a palavra do Senhor Deus em abundância, para que possa sustentar a vida deles. Nós somos muito fracos, somos pessoas desgarradas, mas o Senhor nos amou e nos permitiu a sua força para nos sustentar. Nós queremos depender somente da mão, da graça do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nossas igrejas que estão pelo país, estão no meio da dificuldade, mas que no meio da dificuldade possam depender do Senhor, possam viver pelo Evangelho, que o Senhor possa ajudar para esse trabalho. Durante uma semana que passou, por conta do retiro de verão, muitas pessoas ouviram a sua palavra, compreenderam a sua graça, receberam a salvação. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter sustentado cada uma dessas pessoas. Que através da graça, da palavra do Senhor, o Senhor possa sustentar a todos. Para que a graça que o Senhor tenha nos permitido não seja em vão. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver de forma apta como seus filhos. Que o Senhor possa nos conduzir. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação em seus corações, que o Senhor possa conduzir, cuidar de cada um. Que o Senhor permita a graça necessária para cada um, para que nenhuma pessoa se perca. No meio da dificuldade, muitos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa cuidar cada um deles. Que o Senhor possa estar sempre sustentando. Que o Senhor possa cumprir o seu santo trabalho no meio de nós. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária a cada momento. Que o Senhor Deus possa manifestar a sua graça abundante para todos nós. Que toda a sua santa vontade o Senhor possa manifestar nesse tempo agora, que é a sua santa palavra, a sua santa vontade, para que possamos compreender e fazer conforme ela. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 귀하신 친구 내게 계시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 그 피가 내 죄 씻으셨으니 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 내
내 짐 대신 지시었으니 나 주 안에 늘 기쁘다. 그 생명 버려 나를 구했네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 준총 매일 내게 더하네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 저 악한 죄길에서 지키네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘, 나 주 안에 늘, 나 주 안에 늘 기쁘다. Então, muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, versículo 8 e 9. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E agora a partir do versículo 12 ao 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Então, vamos ler até aqui. Então, o retiro de verão que se passou, nós aprendemos a palavra durante uma semana contínua. Então, as pessoas não conseguiram se reunir em um único local para ouvirem a palavra, mas de forma online, todos em seus lugares, ouviram a palavra. E pelo número, nós podemos ver que foi um total de... Eu não sei com exatidão, mas quando eu vi o conteúdo de que pelo país todo, por volta de 70 mil pessoas ouviram a palavra. E dentre essas pessoas que ouviram a palavra, receberam a salvação, e foi um número até bem grande. Então, eu não trouxe nos papéis os números, as estatísticas, mas realmente muitas pessoas disseram que ouviram essa palavra e tiveram a certeza. E que todas essas pessoas possam estar dentro da igreja, aprendendo a palavra, para que possam ter certeza dessa salvação que receberam, para que assim possam viver como filhos do Senhor Deus. Então é algo que nós estamos orando todos juntos. Então, no mundo todo nós estamos tendo esse Covid-19 que realmente está afetando o mundo todo. Então, que nós não decaiamos realmente nessa dificuldade, porque mesmo que seja difícil nós nos reunirmos, que estejamos longe uns dos outros em corpo,
mas nós temos o mesmo coração de pregar o Evangelho, de viver pelo Evangelho, de fazer o trabalho do Senhor Deus. Então não tem mudança desse coração. Nós temos realmente um coração mais ansioso para fazer esse trabalho, no meio dessa dificuldade. Então é por isso que eu acredito que através dessa situação atual, mesmo que nós não estejamos conseguir estar em um único local, mas nós, como se estivéssemos em um mesmo local, como se nós estivéssemos unidos, nós precisamos ter a mesma graça, ouvir a mesma palavra para receber essa ajuda do Senhor Deus. Porque todas essas coisas, realmente elas foram preparadas para este momento, penso eu. Porque a cultura desenvolveu bastante, a ciência, o transporte. Então, através de todos esses fatores, muitas pessoas elas buscam a felicidade e a diversão carnal. Então, eles estão utilizando todos esses processos realmente que nós temos no mundo como um artifício, uma ferramenta para o seu próprio prazer. Mas nós precisamos saber que o Senhor ele nos salvou e ele nos conduz neste mundo. Então nós temos algo chamado realmente online. Nós estamos ligados, conectados à internet. Nós podemos ouvir a palavra quando nós quisermos, da onde nós quisermos. Então nós estamos aqui realmente ouvindo essa palavra do Senhor. Nós precisamos agradecer diante do Senhor Deus, porque esse Evangelho está sendo transmitido por todo o mundo. Então, como nós realmente já ouvimos a palavra da semana passada, nós cristãos temos recebido a salvação. Foi uma enorme graça, realmente incontável, inexplicável, porque é um grande milagre que o Senhor Deus concluiu. Então, quão grande é essa graça que o Senhor nos permitiu? Como em Hebreus capítulo 3, realmente é essa tão grande salvação que temos recebido. Então, muitas pessoas ao receber a salvação ainda não sabem quão grande é essa salvação que receberam. Então, no meio do aprender da Bíblia, realmente quem é o Senhor? Então, o que é esta graça do Senhor? Quão impressionante é essa graça que o Senhor tem. Realmente, quanto mais vamos compreendendo, mais nós podemos ter o agradecimento, pode transbordar o gozo em nós. Porque isso se torna um fator, uma energia que nos permite seguir adiante. Então hoje nós temos recebido a salvação, essa salvação como ela é tão preciosa, quão impressionante é a graça que temos recebido do Senhor. Então nós precisamos pensar sobre isso, como em Salmos 106, versículo 12, como nós já lemos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, todos esses benefícios que o Senhor tem feito para mim, eu preciso saber o que é, para que assim eu possa retribuir essa graça do Senhor. Então, é normal, dessa maneira. É por isso que com a palavra de hoje tem um título, é a vivência de retribuir a graça diante do Senhor. Então, não somente hoje, mas continuamente eu quero pregar sobre essa verdade, se possível. É por isso que essa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Que graça é essa? Quão grande é essa graça? Então, nós precisamos primeiro saber sobre isso. Então, realmente, nós temos nossos pais, realmente que nos fizeram nascer, nos criaram até agora, e é incrível. Então, claro que é natural que esse filho, então, ele possa retribuir essa graça que tem recebido do pai. Então, as crianças, elas precisam retribuir essa graça dos pais. Realmente, elas precisam viver sempre servindo aos seus pais. O corvo,
Realmente eles já disseram que os filhotes, quando eles crescem, eles trazem a comida para os seus pais que já ficaram idosos, já ficaram envelhecidos. Então, os seres humanos, os homens, mesmo que alguém não tenha ensinado, isso é algo natural que ele faça. Isso faz parte da consciência. É por isso que realmente retribuir a graça que tem recebido é algo natural, algo lógico. Então, realmente, como é um grande pecado você não servir, não honrar aos seus pais. Pode ser que as pessoas não saibam quão grande é essa graça dos pais. Tem muitas pessoas que quando ao nascerem, eles não sabem quem são seus pais quando bebês. Não sabem quão grande é essa graça que têm recebido de seus pais. Qual é esse grande cuidado que os pais têm feito para com ele. Sempre trocar de fralda, estar de noite cuidando do seu filho quando está adoecido. A mãe não come, mas sempre quer dar a melhor coisa para os seus filhos. Então, este grande amor. Bom, os pais, eles gastam os seus próprios tempos para os seus filhos, não possuem a própria liberdade. Eles também podem até abandonar, chegar a abandonar a sua vida pelos seus filhos. Nós podemos ver isso que acontece de forma similar aos animais também. Mas então, esse filho ele não tem como saber de todas essas coisas. Se nós olharmos o peixe espinho, ele cuida, faz nascer os ovos, ele cuida dos seus ovos e por fim ele morre, usa todas as suas energias somente cuidando dos seus filhos. E quando os filhotes deles nascem, eles comem da carne dos seus pais. Então, eu não sei se eles sabem essa graça dos pais. Eu acredito que eles não devem saber, mas realmente acontecem essas coisas no mundo animal também. As pessoas também depois, no futuro, ao crescerem, eles ouvem isso de seus pais, mas também eles saberem que eles receberam a grande graça e eles cresceram, seja pelos tios, pelas tias, parentes, realmente contam para eles ao crescerem. Ah, quando você era pequeno, você era assim, assado. Ah, você recebeu muita graça dos seus pais. Ah, você adoeceu uma vez e estava muito mal. Mas não sei como seus pais cuidaram tão bem de você. E ele vai ensinando todas essas coisas. Então, dessa maneira, ele vai sabendo essa graça que recebeu. Da mesma maneira, nós não sabemos toda a graça que temos recebido diante do Senhor Deus. Mas, se nós olharmos pela Bíblia, toda a história do povo de Israel, toda a palavra do Senhor, se nós olharmos todos os santos que foram adiante, nós podemos compreender quão grande é essa graça do Senhor. Quanto mais vamos compreender essa graça do Senhor, mais vai transbordando o agradecimento, a felicidade no Senhor. Quer dizer que nós estamos reagindo à palavra do Senhor, à vontade do Senhor Deus é a nossa vida de fé. Então, primeiramente, nós precisamos saber o que é a graça diante do Senhor. É algo que nós precisamos primeiramente pensar com Efésios capítulo 2, versículo 8. Realmente por essa graça nós temos crido. Quer dizer que através dessa graça nós compreendemos e aceitamos. Então isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então o maior presente que o Senhor nos permitiu, o presente é algo que uma pessoa que compra, ela paga o valor para dar de graça para outra pessoa. A pessoa que recebe, recebe gratuitamente, não pode saber o valor, mas vai receber com agradecimento. Então nós recebemos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo, para assim compreendermos quão grande e precioso é essa graça do Senhor. Então, realmente, isso não vem das obras. Realmente, para que ninguém se glorie, como está escrito na sua palavra. Então, é por isso que essa graça que nós temos recebido, se nós pensarmos, que graça é essa que recebemos? Assim como podemos ver em Salmo 139, versículo 13. Pois possuístes os meus rins, cobristes no ventre de minha mãe.
Quer dizer que desde a barriga da minha mãe, o meu corpo já foi construído. Quer dizer que os meus rins já foram feitos. Então o Senhor, Ele ter me criado. E Ele criou realmente como se estivesse criando uma máquina bem complicada. Se nós olharmos as máquinas de hoje em dia, elas são bem difíceis, bem complicadas, difíceis de manusear. E nós começamos a pensar, como que será que essas pessoas construíram uma máquina dessas? Nós podemos nos assustar com isso. Mas quando nós olhamos isso, realmente nosso corpo é impossível de explicar pela ciência. O homem não pode criar através da ciência. Então, primeiro o Senhor Deus, Ele nos criou. Então, se nós realmente olharmos como nós podemos compreender essa graça dos pais que nos criaram, realmente que formaram o nosso corpo, nós temos esse grande agradecimento. Então, mas se olharmos em Provérbios, realmente os ouvidos para ouvir, os olhos para olhar foi dado pelo Senhor. Existem diversas explicações. Como em Atos, capítulo 17, 5, nós podemos dizer que o Senhor Deus que criou todo este universo, todas as coisas, Ele permite a vida, a respiração, o coração para todas as pessoas do mundo. Então, Ele nos permitiu para que morássemos neste mundo. Ele nos permitiu a vida. Ele nos permitiu para que pudéssemos respirar. Em todos os momentos enquanto estamos vivendo, nós comemos, bebemos, vivemos. É dado pelo Senhor. É o Senhor que Ele cuida de nossos corações. Então agora quem não conhece ao Senhor não sabe nem quem morreu. Então não sabe ter esse agradecimento. Ele vive sem pensar em nada. Então, após nós recebemos a salvação, então toda essa graça que nós recebemos diante do Senhor, como hoje também teve o casamento. Então eu vi que realmente muitas pessoas estavam levando as flores, realmente que foram dadas de lembrancinha para todas as pessoas que participaram. E eu olhando para aquelas flores que eu deixei colocadas no vaso hoje pela manhã, eu consegui sentir tão grande como é o amor do Senhor. Realmente quão grande é esse amor do Senhor que nos ama, que nos conduz. Então realmente eu senti, olhando somente para aquela pequena flor. Então todas aquelas flores, realmente toda a natureza, todas as coisas realmente sobrenaturais que nós temos, as coisas realmente além do universo também. Então, todas essas coisas que o Senhor nos permitiu. Então, nós recebemos a salvação, o Senhor nos permitiu. Todas as pessoas do mundo, mesmo sem receber a salvação, também estão vivendo aqui neste mundo, no meio da graça do Senhor Deus, mesmo que seja diferente. Então, como em João capítulo 3, realmente o Senhor Ele amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, realmente este mundo representa as pessoas que estão no mundo. Então não é realmente amar um animal, amar algum objeto, alguma coisa. O Senhor Ele ama os homens que são criações dele. Então como é que Ele ama? Ele ama realmente permitindo o seu Filho unigênito para a morte, para nos salvar. Como é na palavra do Evangelho, realmente nós podemos dizer que o Senhor Ele permitiu o seu Filho, não poupou o seu Filho para nos entregar. Quer dizer que esse seu Filho unigênito, Ele foi entregue para nós, para a morte de cruz, para se tornar como uma propiciação para os nossos pecados. Ele não foi poupado. É por isso que essa graça do Senhor Deus, é por isso que se olharmos em Tito, capítulo 3, versículo 5 também, realmente através da misericórdia do Senhor, do amor de Deus para com os homens, ao manifestar realmente nós somos salvos, porque não foi pelas obras da justiça, mas para a lavagem, a regeneração do Espírito, nós somos renovados no Senhor. Então quer dizer que através da misericórdia do Senhor. A misericórdia quer dizer que tem pena
tem piedade, Ele quer cuidar, Ele realmente oferece a sua caridade para nós. Quer dizer que nós havíamos pecados contra o Senhor Deus, nós éramos pecadores imundos que merecemos receber o julgamento e a condenação diante do Senhor Deus, mas já que fomos construídos, criados pela sua própria imagem do Senhor Deus, o Senhor Deus ele tem pena. É por isso que Ele permite essa misericórdia. Mesmo que um filho ele tenha pecado contra os pais, ele estiver adoecido, ele sofre um acidente, ele está quase morrendo, mesmo ele passando por algum infortúnio, os pais têm piedade, os pais têm misericórdia, eles querem salvar o seu filho, eles querem ajudar o filho, não importa se ele fez bem ou mal, porque o amam. Da mesma maneira, o Senhor Deus, Ele nos ama. Então, não é que existe um motivo, uma condição, por isso que o Senhor está nos cuidando. Quer dizer que o Senhor, Ele nos ama de qual maneira que seja. Então, por que o Senhor, Ele criou o homem conforme a sua imagem? Para poder amá-los, para dar o amor. Então, o Senhor, Ele recebe o amor, Ele dá o amor. O Senhor, Ele criou o homem para ser o parceiro do Senhor Deus, mas o homem mesmo pecando, mesmo se corrompendo, o Senhor continua amando. É por isso que da mesma maneira o Senhor ele manifestou o seu amor para com os homens. É por isso que olhamos em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, quando ainda nós éramos pecadores, Cristo Jesus ele morreu por nós. Então ele manifestou, ele confirmou o seu amor para conosco. Isso, aliás, também no versículo 9, realmente quando nós ainda éramos inimigos pelas obras malignas, realmente o Filho unigênito do Senhor, ele morreu por nós. Quer dizer que ele trouxe a reconciliação para conosco. Então, o amor do Senhor não foi somente por palavras, mas somente com a verdade. Quer dizer que dessa maneira, realmente ele se manifestou para nos levar até a cruz do Senhor. Quer dizer que os pecadores imundos que mereciam ir para a morte, eles agora receberem essa grande graça do Senhor, porque é essa a vontade do Senhor. Como Romanos capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, nós podemos ver que realmente a palavra do Senhor, a graça do Senhor, realmente ela foi derramada em nossos corações, foi transbordada em nós, porque realmente através dessa Bíblia o Senhor nos faz compreender essa sua palavra e Ele derrama dentro dos nossos corações. Então, realmente, quão grande é essa graça do Senhor, não é mesmo? Como em 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10 também. Realmente, o amor do Senhor Deus se manifestou de tal maneira em nós. Então, Ele deu o seu Filho a este mundo, então, para nos salvar através dele. Quer dizer que o amor do Senhor Deus se manifestou dessa maneira. Como? Ele deu o seu Filho unigênito para este mundo. Ele fez com que o seu Filho unigênito viesse em carne para este mundo, para nos salvar. Então, para nos salvar, Ele enviou o seu Filho. Quer dizer que o amor do Senhor Deus está aqui. Nisso está o amor de Deus. Realmente não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro. E Ele deu o seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Então, nisso está o amor. Então não é que nós tenhamos amado a Deus. Nós estávamos longe do Senhor Deus, nós havíamos pecado contra o Senhor Deus, mas o Senhor, Ele permitiu seu Filho unigênito, realmente incondicionalmente para este mundo, para nos dar, realmente de forma, para que pudesse nos salvar, como a propiciação para os nossos pecados. Então nós todos que recebemos a salvação diante do Senhor, nós todos realmente temos o Senhor como a origem dessa salvação. Então, nós temos recebido a salvação diante do Senhor Deus. Realmente nós não temos nenhuma origem de nada, mas o Senhor Ele é a origem da salvação que veio nos salvar. É por isso, através dessa graça que o Senhor Ele nos salvou, como em 1 João capítulo 4, versículo 20 também. Somente através dessa graça nós compreendemos então, de igual maneira nós todos recebemos a graça do Senhor. Então, como nós sabemos muito bem, o Senhor que não tem pecado, o Senhor Jesus sem pecado, Ele recebeu a sentença de morte. Ele morreu na cruz, recebeu toda a dor, o sofrimento da cruz. E quando Ele estava morrendo na cruz, por fim Ele disse, está consumado.
Como em Hebreus capítulo 9, realmente através do seu sangue ele cumpriu uma eterna redenção. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu e ele cumpriu toda a salvação, o perdão de nossos pecados. Como em Hebreus capítulo 9, no versículo 12 em diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele por ter feito realmente um único sacrifício, ele nos salvou para a eternidade, ele nos santificou para a eternidade. Então, já que é uma eterna oferta, um eterno sacrifício, é uma eterna remissão. Como em Hebreus capítulo 10, versículo 14, o Senhor, ele não somente nos justificou, mas ele nos aperfeiçoou, ele nos completa para a eternidade. Quer dizer que isso foi feito pelo Senhor Deus. Então, crendo ou não, foi feito pelo Senhor Deus. É por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 17, realmente o Senhor, ele jamais se lembrará dos nossos pecados e iniquidades. Então o Senhor Deus, ele odeia o pecado, mas o Senhor também é o Rei, Deus da justiça. Então ele há de prestar contas do pecado, mas já que ele pagou todo o valor deste pecado, ele já não se lembra mais, ele não vai cobrar mais. Então o Senhor que me salvou, ele não se lembra. Até quando? Para a eternidade. Então nós todos compreendemos essa graça através da palavra do Senhor. Então quão grande e incrível essa graça que nós temos recebido, não é mesmo? Mas se nós olharmos em João capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Quer dizer que o Senhor Jesus que morreu na cruz, após ele ressuscitar, veio o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo veio? Para mostrar quão grande é o amor do Senhor Deus. Que o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu e se sacrificou por nós. Então, quão grande é esse amor? Quão grande é essa verdade que nós precisamos crer? Ele veio para testificar essa verdade. Quer dizer que assim ele testificou a sua palavra para nós. Assim nós compreendemos a palavra do Senhor Deus para podermos receber a salvação. E é por isso que a palavra do Senhor Deus ela foi cumprida dentro dos nossos corações. Quer dizer que o amor do Senhor Deus foi plantado dentro de nós. Se olharmos Efésios capítulo 2, versículo 1, nós que éramos mortos por causa de nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Quer dizer que nós fomos salvos pela graça do Senhor. Quer dizer que nós éramos espíritos que estávamos mortos por conta dos pecados e delitos. Quer dizer que a carne vivia normal, mas o espírito está morto. Uma pessoa que está morta em espírito, quer dizer que após a carne morrer, o espírito e a carne em conjunto irão para a segunda morte. Então quer dizer que as pessoas mortas, elas vão para o mundo dos mortos. Não acaba somente pela carne ter morrido. Os mortos, eles vão para diante do juízo de Deus. Todos eles vão ser julgados conforme as obras que eles cometeram. E eles irão para a segunda morte, que é o fogo, o lago de fogo. Então quer dizer que uma pessoa que morreu, ela vai para o juízo diante do Senhor Deus. E ele vai para o mundo eterno dos mortos. Então não acaba simplesmente com a morte. Quer dizer que eles vão para um local onde existe o julgamento, a condenação eterna do Senhor Deus, que é o inferno. E é por isso o espírito que estava morto por conta dos pecados e delitos foi vivificado pela graça do Senhor. Quando nós compreendemos a graça do Senhor Deus, quando nós cremos que recebemos o perdão dos pecados, quando nós recebemos a salvação, os espíritos que estão mortos por conta dos pecados e delitos, eles são vivificados. Quer dizer que uma pessoa que estava morta ser vivificada, realmente não existe nada maior do que isso. Então é incrível uma pessoa que estava morta, ele ser vivificado. Mas imagine uma pessoa que está morta já faz tanto tempo. Então o Senhor Jesus realmente foi até Lázaro, que estava morto já há vários dias, e o vivificou. Então não somente isso, mas desde Adão, realmente durante 4.000 anos, realmente o Senhor ele salvou todas as pessoas que estavam mortas.
Quer dizer que o trabalho do Senhor foi o grande trabalho, o evangelho do Senhor se cumpriu, o poder de Deus. É por isso que João, capítulo 10, versículo 28 em diante, nós podemos dizer que o Senhor disse: eu vos darei a vida eterna, então realmente jamais perecerão. E não há ninguém que possa arrebatá-los de minha mão. Então quer dizer que o Pai que me deu, realmente Ele é maior do que todas as coisas, porque o Pai permitiu a vida eterna para não receber o juízo, a condenação eterna. Então quer dizer que uma pessoa realmente, ele peca, então ele vai para o inferno, ou ele fala, se você cometer um erro, você vai para a condenação do Senhor Deus. Tem palavras semelhantes assim na Bíblia, mas não é nesse significado. A vida eterna jamais perece, não adianta o que você faça. Então, porque não foi feito pela minha força, não foi pela minha justiça. Claro que se eu pecar, se for conforme as minhas obras, eu posso perder a salvação. Mas, já que eu recebi a salvação do Senhor, então não adianta eu ter errado e eu não vou perder. Então, se os pais eles têm um filho uma vez, mesmo que o filho cometa algum erro, continua sendo filho. Mesmo que faça bem, continua sendo um filho. Então, o filho, quando ele faz bem, ele recebe elogios, o carinho dos pais. Quando o filho ele erra, peca contra os pais, ele pode ser castigado, pode apanhar dos seus pais. Mas filho é filho. Quer dizer que essa graça do Senhor Deus realmente não perece para a eternidade. Não existe ninguém que possa tomar de nossas mãos. Realmente quem recebeu a salvação diante do Senhor Deus, ele recebe essa proteção do Senhor. Então existe essa proteção do Senhor. Quer dizer que o diabo ele não consegue tomá-lo. Então isso é a grande graça do Senhor Deus. A incrível graça do Senhor. Quer dizer que através do sacrifício do Senhor, o Senhor ele nos salvou. Então ele nos comprou com sangue, ele jamais nos soltará. Então se existe um produto de grande valor, realmente você não vai deixar jogado por aí para perdê-lo. Não, você vai cuidar muito bem para que você não se esqueça de onde ele esteja. Então quer dizer que não existe ninguém que possa tomar as coisas que foram salvas pela mão do Senhor. Então quer dizer que está na mão do Senhor, está sendo segurado, está sendo protegido pelas mãos do Senhor para a eternidade. Então isso é algo exato. E assim como em João capítulo 1, versículo 12 e 13, ele fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que são filhos de Deus. Nós compreendemos a graça do Senhor Deus, recebemos a salvação, então quer dizer que nós aceitamos em dentro dos nossos corações. Aquele que aceita, aquele que recebe, quer dizer que aquele que compreende e crê no Senhor, quer dizer que ele recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Por quê? Quer dizer que se você nasce como filho do rei, você tem uma grande autoridade. Então você é o homem que tem a maior autoridade logo depois do rei. Então o Senhor Deus que criou todo o universo é o meu Pai. O anjo não tem como se tornar o filho do Senhor Deus. Então existe algum poder maior do que esse? Então, o filho do rei tem um grande poder, o filho do presidente, ele pode ter algum poder, mas tudo isso não dura alguns anos. E pode ser que ele possa se tornar mais infeliz do que neste momento. Mas o poder de ser filho do Senhor Deus é eterno. Não é algo incrível? É difícil compreender, não é? Mas essa é a verdade. Quer dizer que é uma verdade imutável, uma verdade transparente, é uma verdade que não pode ser alterada. Quer dizer que realmente é para serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer que se tornar filho do Senhor Deus, quer dizer que os pais, eles nasceram de novo, é por isso que os filhos, eles nascem de novo também. Porque não é. Quer dizer que
Não é porque os pais nasceram de novo, que os filhos já não vão nascer de novo também. Realmente, se os pais nasceram de novo, o filho também precisa nascer de novo, separadamente. Quer dizer que não, porque não é pela carne, não é pelos homens, não é por conta de você receber um batismo, participar da Santa Ceia, ou receber um espírito nos ares. Realmente não é pela vontade do homem, não é por uma maneira carnal ou mundana. Quer dizer que somente é por aqueles que nasceram do Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus nasceu de Deus e nós somos aqueles que nascemos em Deus. Então nós nascemos para Deus. Como em Tiago, capítulo 4, realmente nós podemos dizer que através da palavra da verdade Ele nos fez nascer. Quer dizer que através da palavra do Senhor, através da vida do Senhor, o Senhor nos faz nascer neste mundo. Quer dizer, como o Senhor Jesus, realmente quando Ele veio a este mundo, Ele é o Filho unigênito. Mas após Ele morrer neste mundo e ressuscitar e subir aos céus, Ele se tornou o Filho primogênito, porque não é o Filho único diante do Senhor Deus. Agora, o Senhor Jesus que ressuscitou, realmente, se nós olharmos, assim, o próprio Senhor Jesus disse para as mulheres que foram procurar no túmulo, realmente, eu estou indo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Pai, diga para os meus irmãos, então, realmente, o meu Pai é o vosso Pai. Então, o meu Pai é o vosso Pai também. Então, eu não vou ter vergonha de chamá-los de irmãos. Então, realmente, isso não é algo incrível. Então, é algo que vocês conseguem sentir na pele. Então vocês precisam conseguir sentir isso próximo de vocês. Porque realmente quanto mais nós vamos aprender na Bíblia diante do Senhor Deus, nós falamos, eu recebi a salvação, eu me tornei filho do Senhor Deus. Então se você é filho do Senhor Deus, naturalmente você é o herdeiro de Deus. É por isso que em Gálatas, capítulo 4, versículo 6 também. Ele disse, realmente agora nós somos filhos. Então nós somos filhos porque nós recebemos o Espírito do Filho. Então é por isso que nós agora chamamos de Abba Pai. Então já que por conta desse Espírito do Filho, nós já que somos filhos do Senhor, nós recebemos esse Espírito de ser filho do Senhor Deus. Isso não quer dizer algo, essa relação carnal. Então Espírito de Filho. Realmente não existe Espírito de Filha. Todos quando recebem a salvação se tornam filhos de Deus. Então, ser filho de Deus quer dizer que você é um herdeiro. Porque nós recebemos a graça diante do Senhor Deus. O que se chama Abba Pai? Quer dizer que uma criança pequena, quando ele nasce, mesmo que ele não aprenda, existe a palavra que ele aprende da vida, que é papai, mamãe, não é? Então, papai. Quer dizer que ele aprende isso na vida. É o que aparece da vida. Realmente ele chama Abba Pai. Então, quando ele cresce mais um pouco, não é mais papai, ele vai chamar de pai. Então, realmente, da mesma maneira, o Senhor ele disse que realmente vos faria chamá-los de Abba, Pai. Então, realmente, agora, se nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros de Deus, quer dizer, que co-herdeiros com Cristo, para nós recebermos essa graça junto com o Senhor. Então, para isso, nós precisamos receber o mesmo sofrimento com o Senhor. Então, se nós somos filhos do Senhor Deus, o que nós somos? Nós somos herdeiros junto com o Senhor. Porque a casa do Senhor Deus é a minha casa, o reino do Senhor Deus é o meu reino. Todas as coisas do Senhor Deus são minhas. Assim como em João capítulo 17, realmente o Senhor Jesus disse, as coisas do Pai são minhas e as minhas coisas são do Pai. Então, claro, com certeza, porque realmente nós somos co-herdeiros, nós participamos dessa herança. Não somos servos. Então, os servos não podem habitar na casa do dono, mas o filho habita para sempre. Então, já que somos filhos do Senhor Deus, quer dizer que o reino de Deus, o meu reino, como em João capítulo 14, realmente o Senhor Jesus disse que existe muita morada na casa de meu Pai. Então, na casa do Senhor Deus, realmente existem muitos lugares para morar, realmente para ficar, para os justos que receberam a salvação. Quer dizer que o Senhor Jesus disse, realmente eu estou partindo para preparar lugar para vós. Então, quando eu retornar, realmente, eu vos receberei para fazê-los ficar no lugar onde eu estiver. Então agora, realmente, o reino do Senhor Deus que foi preparado para nós. Nós temos nascido neste mundo enquanto nós vivemos neste mundo. Se nós olharmos para todas as coisas deste mundo que foram criadas, é incrível, não é? As inúmeras estrelas realmente foram criadas para os homens. Então, realmente, para preparar um planeta Terra, é necessário de uma galáxia. Então, dentro de uma galáxia existe o sistema solar, e dentro do sistema solar existe o planeta Terra. Quer dizer que tudo isso
É a vontade, a ordem do Senhor. Porque existe a vontade de Deus, onde o homem seria criado conforme a imagem do Senhor. Então quer dizer que esse planeta Terra ele está aqui para ser criado para o homem. Quer dizer que todas as coisas existem por conta do homem. Então, dentro deste mundo onde está cheio de pecado, realmente nós podemos ver que existem tantos lugares realmente que são bonitos também, não é? Mesmo que nós não consigamos viajar pelo mundo todo, realmente nem precisa viajar pelo mundo todo. Nós podemos ver várias maravilhas do mundo todo pela televisão. Nós podemos ver. Então nós falamos, nossa, como é incrível, bonito. Nós podemos sentir dessa maneira. Mas, então como será o reino de Deus? O reino de Deus realmente é inimaginável. De tão bonito que é. Se olharmos 1 Coríntios capítulo 2, realmente todas as coisas que o Senhor Deus tem preparado, realmente não dá para ver com os olhos, não dá para ouvir com os ouvidos, não dá para pensar com o coração dos homens. Quer dizer que o Senhor Deus ele preparou todas as coisas para aqueles seus amados. Realmente nenhuma pessoa pode ver com seus próprios olhos, pode ouvir com seus ouvidos. Então não tem como ouvir de lugar nenhum, não tem como realmente ouvir, não tem como imaginar sozinho. Quer dizer que se nós olharmos para uma lava, por exemplo, que estava ali, realmente no solo, no buraco mais profundo, mas ele se tornou uma libélula e começa a voar lá para longe. Então ele era uma larvinha pequena que não conseguia, só pensava ficar na lama ali comendo as plantas. Então, mas aquelas larvas que estavam naquela poça de água, como é que eles conseguiram saber? Ah, realmente vou voar os céus. Realmente ele tem a família, tem o vô, tem tio? Não, não tem. Ninguém ensinou nada para ele. Então, quando nós formos para o céu e olharmos para este mundo, nós podemos ver que este mundo vai ser como uma poça d'água, cheio de lama, cheio de terra. É incomparável. Então, com o conhecimento que nós temos para olhar os bens materiais deste mundo, é inimaginável o reino dos céus, a beleza do reino dos céus. Realmente não temos como pensar, não temos como imaginar com nossos olhos, nem com nossos ouvidos, ou ouvir, ou ouvir. É impossível, realmente não tem como. Então ele disse que realmente existe um caminho como se fosse ouro, realmente 12 portas de pérola. Ele explica diversas coisas. Então, mas é impossível de explicar com as palavras dos homens este mundo. Então como é para vocês? Então, mesmo assim vocês não querem ir para o reino de Deus? Então, mesmo assim vocês gostam do mundo? Eu quero muito, muito ir para o reino de Deus. Então, se olharmos para o People's Church, em Toronto, no Canadá, existe um livro que um pastor daquela igreja havia escrito. Ele diz, o reino que eu mais amo. Então, eu li, já faz muito tempo que eu havia lido. E há um tempo atrás eu fui ler novamente esse livro. Então, o primeiro conteúdo, o primeiro tema que aparece nesse livro é o país que eu mais amo. Então, o país que eu mais amo e espero. Eu quero muito ir para lá. Por que nós estamos neste mundo? Nós viemos ao mundo para receber a salvação. Após receber a salvação, existe um trabalho para ser feito. É por isso que nós estamos aqui. O Senhor Deus nos deixou aqui. Mas essa terra não é um lugar para nós ficarmos. Mateus capítulo 25, versículo 34, nós podemos ver que o rei disse, ele dirá para aqueles que estiverem à direita, realmente vós que são realmente receberão a bênção do meu Pai. Então realmente recebais o reino de Deus preparado para vós desde a criação. Então quer dizer que o Senhor ele já preparou o seu reino desde a criação para vos dar. Então recebam como herança. Quer dizer que o reino de Deus preparado antes mesmo da criação. São as pessoas que irão receber a glória junto com Cristo. As pessoas que junto com Cristo se tornaram filhos do Senhor Deus, herdeiros de Deus, junto com Cristo receberam a glória.
essa grande graça que o Senhor Deus nos permitiu, não temos como explicar com as palavras. São realmente inúmeras graças que nós recebemos. Assim como em Lucas capítulo 12, versículo 32, o Senhor Jesus havia dito: Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então por que chamou de pequeno rebanho? Quer dizer que é muito, muito pouco o número de pessoas que receberam a salvação. Aparecem diversas palavras assim na Bíblia. Quando o Senhor julgou este mundo através do dilúvio, no meio de todo o dilúvio, todas as pessoas que foram salvas através da arca foram somente 8 pessoas. Somente 8. E quando Sodoma e Gomorra foi destruída através da lava e do enxofre, as pessoas que receberam a salvação, Ló e as 2 filhas, somente as 3 pessoas. O restante todo foi destruído através da lava. Então o povo de Israel, eles foram resgatados da terra do Egito, pois o Senhor queria dar a terra prometida para o povo de Israel. Mas quando eles saíram do Egito, então somente o número de homens que poderia percorrer um grande caminho, então, homens prontos para a guerra, acima dos 20 anos. Então era por volta de 600 mil. Então 600 mil hebreus, somente 2 entraram na terra de Canaã. Josué e Caleb. E o restante tudo morreu no deserto. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 10, então, o Senhor Jesus não se alegrou daqueles, da maioria. Por isso que eles realmente foram destruídos no deserto. Mesmo que tenha um número grande do Senhor, o Senhor ele não poupa porque eles são um grande número. No mundo, o número maior sempre vence, não é? A maioria vence. Então, eu não creio que algo é correto porque a maioria apoia. Então, muitas pessoas, a maioria, matou o Senhor Jesus. Pilatos disse, ele não tem pecado, queria salvá-lo, mas o povo de Israel começou a manifestar-se, começou a gritar, dizendo, matem, crucifiquem-o. Então, realmente, a multidão é poderosa. Tem pessoas realmente que estão ali protestando, milhares, centenas. Tem muitas pessoas que estão ali no meio e nem sabem o porquê. Ele fala, eu estou fazendo aqui porque os outros estão aqui, a maioria está aqui. Então, realmente são totalmente irresponsáveis. Então, a maioria neste mundo sempre vence. Se nós olharmos na Bíblia, o Senhor disse para se esforçar para entrar pelo caminho estreito. Mas realmente são poucos que podem entrar por ela. Então, realmente são muito maior o número de pessoas que não podem ir para o céu do que as pessoas que vão. Então, o caminho que vai para a vida realmente é a porta estreita, pequena. Realmente são muito pequeno, mas muito pouco mesmo. Então, se nós falarmos isso realmente de forma específica, realmente pode ser que as pessoas confundam isso, porque é um número muito pouco. Mas se olharmos, o cristianismo está no auge hoje em dia. Olhem tantos que se dizem cristãos, tem várias denominações, vários pastores, várias igrejas, vários cultos diferenciados, incríveis que tem por aí, mas quais são os verdadeiros cristãos que nasceram de novo? Quantos que são? Então, o Senhor Jesus disse que é um número muito pequeno. Ele disse realmente, pequeno rebanho, não temas. Por quê? Porque é um rebanho tão pequeno, já que é um grupo tão pequeno, ele é perseguido, ele é odiado, e ele sofre por conta da maioria. Se nós olharmos o povo de Israel no Antigo Testamento, então antigamente tinha falsos profetas, que eram 400 mais ou menos, e tem vezes que o profeta do Senhor era somente um, e os 400 queriam matar esse verdadeiro profeta de Deus. Então, Martim Lutero também. Olhem a força da Igreja Católica, como era grandiosa. Então, Martim Lutero ele estava como padre. E se Lutero cometesse algum erro, eles queriam matá-lo, eles sentenciaram ele à morte. Então falaram, qualquer um que matá-lo não se torna pecado. Então, se não tivesse
a ajuda de Deus, ele já teria morrido. Então, toda aquela força católica queria matar Martinho Lutero. Então, e não somente nesse tempo, mas olhem todos esses anos, todos os séculos, todas as épocas onde os cristãos eles foram perseguidos pelos gentios. Antigamente eles eram perseguidos e eram julgados como hereges, não sabiam nem quem havia denunciados. Eles eram mortos, queimados. Então, nem só os incrédulos, os crentes matam os crentes. Então, e uma coisa que todos vocês precisam saber: uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação é um grupo pequeno. É por isso que o Senhor diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Uma pessoa que pode receber o reino de Deus como herança, realmente está num grupo muito pequeno. Então, eu estar participando desse pequeno rebanho não é algo incrível? É uma grande graça de Deus. E se olharmos em Hebreus capítulo 13, versículo 14, fala: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, o lugar que nós estamos vivendo agora não é para sempre. As pessoas pensam que vão viver durante 1000, 10.000 anos, como se eles fossem viver para a eternidade e constroem prédios que atingem os céus, arranha-céus, realmente preparam todas as riquezas para muitos anos, milênios. Então, mas o Senhor ele está dizendo, realmente, se hoje mesmo vieres buscar o seu Espírito, realmente para quem será? O que tens preparado? Para quem será? Será seu? Então, a qualquer momento pode ser chamado, levado para Deus. Se olharmos Isaías capítulo 5, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Cada momento mais bonito, mais incrível. Então vão juntando campos com campos, vão melhorando tudo para não faltar nenhum espaço. Então, realmente são pessoas que querem viver para a eternidade, durante um longo período de tempo na terra. Então, esta casa, realmente, mesmo que ela seja bonita, não há morador. Mesmo excelente, sem morador, o Senhor irá destruir. Então, a terra onde o Senhor Deus já tem amaldiçoado, os homens eles se esforçam para deixar bonita, eles se esforçam, eles melhoram a cultura. Eles falam, nossa, vamos ir neste mundo, aqui é o céu. Então, o Deus que está lá em cima realmente irá sorrir. Ele zombará daqueles que se esforçam neste mundo. Aparece em Salmos 2 também, uma similar. O tempo do juízo do Senhor Deus está tão próximo, está logo abaixo do nariz das pessoas, mas eles pensam, vamos viver bem. Então o Senhor Deus ele já sabe de todas as coisas. Então, os cristãos, eles sabendo como é este mundo, não podem ser persuadidos deste mundo. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então o que é essa futura? Olhamos em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então, desejam uma melhor, ele está se referindo ao que? A este mundo. E a melhor é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quer dizer que o Senhor Deus, ele já preparou o reino de Deus, tão glorioso para nós. Eu quero rapidamente voltar para lá. Eu não tenho nenhuma vontade de viver neste mundo. Então vamos procurar Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vamos ver. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O Senhor Deus ele mostrou o reino de Deus para João. Então, o primeiro céu e a primeira terra onde nós estamos vivendo, que é o mar também, ele já não existe, desapareceram. Quer dizer que este mundo onde nós estamos vivendo logo irá desaparecer. Se olharmos o versículo 3.
Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No novo céu e nova terra, realmente os homens estarão vivendo junto com o Senhor Deus, estarão vivendo junto do Senhor nos céus. Então Deus habitará junto deles. Eles se tornarão povos do Senhor e o Senhor se tornará o Deus dele. Então, os homens eles estarem junto com o Senhor Deus. Aqui aparece 3 vezes. Então, junto de Deus, eles viverão para sempre. Então, o Senhor ele irá limpar dos seus olhos de toda lágrima. Não tem sofrimento, não tem dor, não tem cansaço, não tem morte. Não tem ditadores, não tem estelionatários. Então, não existe para a eternidade. Então, onde não existe dor nem maldição. Então, somente existe a glória e a bênção do Senhor Deus eterno. Quer dizer que no novo céu e nova terra preparados para nós. Para nós temos a paz, a glória do Senhor Deus para a eternidade. Para nós vivermos junto com o Senhor para sempre. Então, para nos dar isto, o Senhor Deus ele nos salvou. O Senhor Deus ele nos permitiu essa esperança tão gloriosa. Uma pessoa que recebeu a salvação possui esperança. Então vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O Senhor Jesus ele morreu e nos permitiu a salvação, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Então quer dizer que nós temos nascido de novo, significa receber a salvação, quer dizer que nós conseguimos uma nova esperança, uma esperança viva. A esperança deste mundo não é uma esperança. Então é somente algum desejo, uma expectativa, porque logo iremos sumir deste mundo. Então nós estamos tendo uma esperança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele está guardando, ele está preparando para nós, para o reino de Deus, para a eternidade. Então quer dizer que existe essa herança dos céus para nós. Tito, capítulo 2, ele disse que essa realmente glória tão grandiosa, a bênção tão gloriosa, o Senhor ele preparou para manifestá-la nos céus para nós. Então nós temos essa esperança tão gloriosa, tão abençoada. Então, diante do Senhor Deus, o nosso Pai, então somente aguardamos a manifestação do Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus ele vier no último momento, ele irá levar todos que estão aqui. Então por que ele ainda deixa a história acontecer neste mundo? Porque ele quer que as pessoas recebam a salvação. Ainda tem pessoas para receber a salvação. Então, mas quando acabar esse tempo, o Senhor irá levar todas as pessoas que receberam a salvação. E assim a história deste mundo se encerra. Vocês sabem muito bem sobre isso. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 22, 23, nós podemos dizer que a nossa cidadania dos céus é nos céus. A nossa cidade é dos céus. É por isso que nós esperamos pelo Senhor Jesus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, desde o momento que recebe a salvação, a cidade dele está nos céus. Quer dizer que já acabou a imigração. Nós já conseguimos o visto para subir. Então, agora, em qualquer momento, nós podemos ir para os céus. Então, o Senhor Jesus, ele nos salvou
E a última salvação que ele efetua é nos levar para o céu. Então, naquele tempo, o nosso corpo tão sujo, tão pequeno, realmente vai ser transformado como o corpo da glória do Senhor Jesus. Quer dizer que nossos corpos vão ser transformados como corpos gloriosos do Senhor Jesus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 51, realmente no último soar da trombeta, realmente todos serão transformados. Então, quando o Senhor Jesus vier no último tempo, quando ouvir o soar das trombetas dos anjos, então, os mortos eles serão vivificados novamente com corpos incorruptíveis. Nós também, em um único momento, vamos ser mudados. Porque uma pessoa que recebeu a salvação, ele não morre, ele vai ser transformado. É uma pessoa que morreu, ele também vai ser realmente ressuscitado e transformado para ter o corpo glorioso junto do Senhor. É por isso que assim nós iremos nos encontrar com o Senhor nos céus. Então, nós estamos esperando por esse Senhor nos céus. Como em Colossenses capítulo 13, 4 também, quando o Senhor ele vier em glória, nós também iremos participar com ele na glória. Quando o Senhor ele vier no meio da glória, nós também iremos entrar na glória junto dele. Nós temos essa esperança tão gloriosa. Como em Salmos 39, realmente Davi já havia dito que todas as pessoas andam como uma sombra. As pessoas se perdem em coisas vãs, ajuntando riquezas, e não sabem realmente para qual é o fim disso. Então, o rei Davi, ele diz que as pessoas do mundo andam como se fosse a sombra. Então, são sombras que irão morrer, rapidamente desaparecer. Então, realmente, ele está dizendo que as pessoas são como sombras que caminham. Então, eu não sei se Shakespeare diz essa uma palavra assim, ou vem dessa palavra de Davi. Mas as pessoas, elas são como sombras que logo irão desaparecer. Eles andam como a sombra. Eles realmente estão em vão, eles se ocupam com coisas vãs. As coisas são vãs, vaidade, tudo é vaidade. Então, mas as pessoas, eles se esforçam bastante para isso. Então, eles vão e gastam todo o coração, todo o tempo deles, eles se esforçam nisso para juntar as riquezas, mas não sabem para quem são essas riquezas. De quem será isso tudo? Então, Senhor, o que eu irei desejar? Realmente a minha esperança está nos céus. A minha esperança somente está no Senhor. Então, uma pessoa sem esperança é a pessoa mais coitada. Realmente não tem esperança alguma. Então, o Senhor Deus ele nos permite essa esperança gloriosa. É por isso que até nós entrarmos no reino de Deus, nós cristãos, até entrarmos no reino do Senhor Deus, que o Senhor possa estar sempre conosco. Que o Senhor sempre possa nos ajudar. Possa sempre nos proteger. Que possa nos conduzir para o meio da verdade. Então, desde o dia que recebemos a salvação, o Senhor ele está junto conosco. Então, realmente verás que o Senhor ele estará junto conosco até o fim dos tempos. Se olharmos em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus, antes de subir dos céus, ele já prometeu que até os confins da terra. Se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. O Espírito Santo ele ajuda nas nossas fraquezas. Se olharmos em Mateus capítulo 8, versículo 17, realmente o Senhor Jesus, ele disse que ele já se encarregou de nossas fraquezas, nossas dificuldades. Ele nos sustenta com a mão de graça. Com mão de poder ele nos ajuda. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, realmente nos últimos tempos, nós precisamos ter essa mão de proteção do Senhor para a salvação que irá se manifestar nos últimos tempos. Da última salvação que nós iremos receber no último tempo, onde é o nosso corpo que realmente está aqui em carne, ela vai ser transformada. As pessoas que estão mortas irão ressuscitar. Então quer dizer que é a última salvação. Para ganharmos essa última salvação que irá se manifestar, o Senhor ele está protegendo, ele está guardando para esse último tempo. Então as pessoas que irão receber a salvação, todos eles falam, vamos nos encontrar nos céus. Não é isso. Quer dizer que até nós entrarmos no reino do Senhor Deus, ou até o Senhor ele vir nos buscar,
nós recebemos a proteção do poder do Senhor Deus. Não sem nenhuma mudança, de forma contínua, o Senhor, Ele nos protege, Ele nos preserva. Quer dizer que Ele nos protege. Se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo disse, na tradução coreana, realmente o Senhor me livrará de toda má obra e me salvará para o seu reino celestial. Ele está escrito dessa maneira. Mas se nós olharmos na tradução em inglês, em King James Version, ele se expressa de uma forma um pouco diferente. E o Senhor me livrará de toda má obra e preservar-me-á para o seu reino celestial. Então ele irá nos preservar para entrar no reino celestial. Quer dizer que irá nos guardar. E se olharmos em Salmos 48, versículo 14 também. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele sempre será nosso guia até a morte. Até a morte. Até podemos entrar no reino de Deus, Ele irá nos guiar. Isso não é algo incrível? Se olharmos Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 em diante, já que não temos tempo, eu irei explicar essa palavra que está escrita lá. Realmente, quando o Senhor ele salvou o povo de Israel para eles entrarem na terra de Canaã a partir do Egito, então o Senhor como Pai os abraçou, o Senhor segurou a sua mão e os levou até que eles chegassem naquele local. O Senhor protegeu e conduziu pelo caminho. Então, a terra de Canaã é a sombra do reino de Deus, é a terra prometida. Então, o Senhor tirou-os do Egito e os conduziu para a terra de Canaã. Então, realmente, enquanto eles andavam durante 40 anos no deserto, em momentos que eles sentiram fome, sentiram sede, tinha momentos que encontravam com inimigos e tiveram que guerrear, mas o Senhor Deus ele esteve junto deles em todos os momentos. Em toda aquela fraqueza ou dificuldade que eles tinham, o Senhor os treinou, os conduziu, realmente para eles se tornarem aptos a entrarem no reino de Deus. Então, nós também, até entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor continuamente ele está nos treinando. Não é você estar em paz, tranquila para receber a salvação. Então, o Senhor ele nos protege, nos conduz, mas por que temos dificuldades? Por que temos fraquezas? Porque tem momentos que nós sentimos adoecidos, tem momentos que nós estamos na dificuldade, tem momentos que tem perseguição, tem dor, tem perseguição. Por que tem todo esse sofrimento? Para nós dependemos mais do Senhor Deus. O Senhor Deus para nos ensinar um método de obedecer diante do Senhor Deus. Então, para acabar com todos os restos que estão ali. Então o Senhor ele nos treina, é por isso que nos permite. Se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 28 também. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quem é que ama a Deus? São aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que receberam a salvação. Em todas as coisas contribuem, cooperam, qual seja a dificuldade, qual seja o sofrimento. Realmente, se olharmos José, ele foi odiado pelos irmãos, mas ele recebia muito amor do seu pai. E os irmãos queriam matá-lo, sem nenhum motivo. Eles foram e venderam como escravo para o Egito. Ele indo para a casa do Potifar, ele foi aprisionado porque ele foi incriminado de forma injusta. Por que ele fez? Por que isso aconteceu com ele, se Deus estava junto com ele? Então, se olharmos em Salmos, realmente o Senhor ele treinou a José naquele momento. Então, depois que acabou esse treinamento do Senhor, o Senhor o retirou da prisão e colocou como governador do Egito. Então, realmente ele se tornou praticamente um ministro do Egito, logo abaixo do faraó. Então, quer dizer que todo o trabalho, toda a condução é do Senhor Deus. É toda a dificuldade. As pessoas falam, por que eu estou com a dificuldade? Por que eu sofri isso e aquilo se eu receber a salvação? É porque Deus está junto. Tá, aguente só mais um pouco, aguente só mais um pouco. Então o Senhor Deus ele está nos treinando. E é por isso, como em Jó capítulo 23, versículo 10, porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro.
provando-me ele. Então tiro todos os restos, as impurezas. Então sai como ouro, ele entra no fogo, sai do fogo, entra no fogo, sai do fogo. Então tira todas as impurezas do ouro. E é assim, toda a graça que nós recebemos, realmente é impossível de contarmos tudo. Realmente é tão grandioso. Enquanto nós vivemos neste mundo, o que a nossa carne faz? Realmente o Senhor ele diz que vai proteger a nossa carne também. Falamos em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus também já havia dito. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, o Senhor diz, realmente, olhem aquelas aves dos céus, o Senhor ele os cuidou. Vocês não são mais preciosos do que eles. Realmente, olhem para os campos também. Realmente, até a planta que pode ser ceifada amanhã, realmente ela está aqui, realmente dando trigo. Realmente não se preocupe com o que vão comer, com o que vão vestir, porque tudo isso são o que os gentios buscam. Porque o Senhor Deus, ele realmente já sabe em todas as coisas o que precisam. Quer dizer que o Senhor, ele quer dizer que vai se encarregar disso. Então isso são palavras realmente confusas. Se olhamos em Mateus capítulo 10, realmente o Senhor Jesus ele já disse que o Senhor Deus Pai ele já contou até os fios dos nossos cabelos. Eu não sei quantos realmente cílios eu tenho nos meus olhos, mas o Senhor ele já contou tudo. Então se eu crer e depender do Senhor em todas as minhas situações, o Senhor ele conhece muito bem. É por isso que o Senhor ele sempre se encarregará e eu tenho certeza verdadeira no Senhor. Então essa fé é verdadeira. Não, mas as pessoas não conseguem crer nisso. As pessoas que vão para o Egito, eles realmente saíram do Egito e eles falaram, nós estamos na dificuldade, nós precisamos voltar para o Egito porque não tem água, não tem comida aqui. Eles queriam matar a Moisés, eles gritavam fazer um movimento para voltar para o Egito. Será que o Senhor Deus não existe? Não, o Senhor Deus estava ali. Então de dia realmente permitia as nuvens, de noite permitia a coluna de fogo, os protegia continuamente, rachava as rochas para dar água. Toda manhã eles comiam do maná. Então o Senhor ele sempre retribuía e dava, permitia até as andorinhas quando eles queriam comer carne. Então continuamente o Senhor os conduziu, mas eles murmuravam, eles reclamavam para o Senhor Deus. Eles queriam falar, vocês nos trouxeram para o deserto para nos matar. Então até no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, nós precisamos suportar. Então por que nós não conseguimos crer que Deus está junto conosco? Olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 32, o Senhor ele não poupou o seu Filho. Ele deu o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Realmente ele deu, será que, já que ele não poupou o seu Filho por nós, realmente será que ele vai poupar, realmente de nos permitir um dom? Não, realmente o Senhor que já entregou seu Filho, ele nos permite todas as coisas, mas nós temos a dificuldade para nos treinar. Então, se olharmos os ricos nos Estados Unidos, como é que eles criam os seus filhos? Eles são realmente extremamente ricos, mas nas férias, eles pegam os seus filhos e colocam para trabalharem como funcionários simples dentro de uma casa ou dentro de uma loja pequena. Então, o filho de um rico, ele vai e serve como um servo dentro de uma casa ou dentro de uma loja. Porque para treinar, para ensinar alguma coisa ao filho. Então, não pode criar muito de forma bonitinha também. Então, por quê? Então, não pode ser como uma planta que criou dentro de um vaso dentro de casa. Porque se for para fora, ele se perde. Então, da mesma maneira, o Senhor ele nos treina continuamente, de forma forte. Então, mas não saber disso, ele fala, eu já estou cansado, olha a dificuldade, e já murmuram contra o Senhor. Uma pequena dificuldade, eles já reclamam para os pais, falando, por que vocês me fizeram nascer? Por que me fizeram nascer? Você me trouxe ao mundo para me dar problemas. Então, qualquer dificuldade reclamam. Mas os cristãos que receberam a salvação, realmente eles precisam crer no quê? Eles não trouxeram nada, é por isso que não tem nada para levar de volta. Então, realmente precisam se contentar com o que tem para vestir. Com todas as coisas, realmente o Senhor ele já sabe que nos é necessário. Então, o Senhor ele já disse que irá se encarregar de nós.
Então, mas existe uma condição, como em Mateus capítulo 6, versículo 33, realmente buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, realmente, é uma pessoa que fala, como é que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou viver. Não é se preocupar nisso. Então, você precisa se preocupar em como é que eu vou pregar o reino do Senhor Deus, como é que eu vou viver pelo Senhor. Se você pensa somente nisso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que o Senhor vai permitir em dobro para a carne. Então, se nós vivemos para a vontade do Senhor Deus, para a vida do Senhor, realmente o Senhor ele irá nos retribuir, nos preencher em todas as coisas. Realmente, não pode pensar que eu estou levando o meu saco, realmente, a minha bolsa comigo. Eu preciso entregar para o Senhor e carregar a bolsa do Senhor. Porque se eu tento sozinho, realmente é somente sofrimento. Então, eu viver é para o Senhor, morrer também é para o Senhor. Viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, precisa ser assim, não é? É bem simples. Mas agora, olhamos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, dentro da família dos cristãos, se existem os pais, realmente eles precisam aprender a exercer piedade e recompensar os seus pais. Realmente o Senhor ele se agrada daqueles que recompensam os seus pais. Então, a graça do Senhor é a graça em abundância. Então, realmente a graça do Senhor Deus é 10 mil milhões de vezes maior do que a graça que nós temos neste mundo. Então, realmente os meus pais, eles me criaram, eles me fizeram crescer tão bem assim, e eles que podem salvar-me do pecado, eles podem morrer pelos meus pecados. Então, a graça que o Senhor ele permite é impossível em comparação à graça dos pais. Mas, se nós realmente pecarmos contra os pais, realmente é o maior pecado do que você cometer e infringir qualquer lei do Senhor Deus. Então, realmente, você esquecer a graça do Senhor Deus é um grande pecado. Então, eles falam, realmente, uma pessoa que esquece da graça que recebeu. Então, nós não podemos ser assim. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo para morrer na cruz para nós, e ele morrendo cumpriu a salvação, e ele foi, partiu. E assim o Espírito Santo veio ao mundo para nós compreendermos essa graça. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele está neste mundo para retribuir essa graça do Senhor. Não é mesmo? Então, você poder retribuir a graça do Senhor é uma grande graça. Então, toda essa graça que ele nos amou, realmente, mesmo que eu não consiga retribuir, eu, mesmo com o coração fraco, o corpo fraco, irá se tornar o servo do Senhor. Então, o Senhor, ele tem me amado, realmente essa graça pode ser que eu não consiga retribuir, eu tenho um corpo fraco, mas eu sou servo do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, ele se tornou a minha cabeça. Então, vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. Então, o cristão que recebeu a salvação, agora ele está vivendo para retribuir diante do Senhor. Para dar glórias ao Senhor, ele está vivendo neste mundo. Então, o cristão que realmente ele viver diante do Senhor está certo, mas se ele se esforça para si mesmo, para a sua própria glória, não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. Então, porque a salvação, o Senhor cumpriu por completo para nós. Então, agora, uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa viver para retribuir a graça que recebeu. Ele precisa ter um coração alegre e de agradecimento para obedecer a palavra do Senhor Deus, para servir ao Senhor, para retribuir essa graça que tem recebido. Então, isso é algo simples. Então, se ele faz bem, ele vai para o céu. Se ele faz mal, ele vai para o inferno. Não, quer dizer que é uma pessoa que não sabe a graça do Senhor. Então, realmente nós temos já tudo preparado para nós, para o reino dos céus. Então, porque essa graça que nós temos recebido é muito grande. Logo, a vida de fé é uma vivência de retribuir diante do Senhor Deus. Começa a partir desse momento. Você esquecer essa graça que recebeu, você não ter o coração de retribuir, então como é que você consegue viver a vida de fé diante do Senhor Deus?
E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele não retribuir essa graça do Senhor, realmente se torna um grande pecado. É por isso que se olharmos em 2 Crônicas, capítulo 32, realmente nós podemos ver Ezequias que ele se tornou arrogante, e assim ele não retribuiu a graça do Senhor. É por isso que Ezequias, Judá, Jerusalém, o Senhor permitiu o castigo, o Senhor permitiu o seu julgamento a eles. Então, se olharmos todo aquele conteúdo que ali aparece, o rei de Jerusalém, Ezequias, então ele foi lutar contra os 100.000 soldados de Assuro, da Síria, e quando o Senhor ordenou para destruir o povo de Israel, realmente o Senhor mandou um anjo, e junto do profeta Isaías, junto com Ezequias, eles oraram fortemente diante do Senhor. Então, o Senhor mandou um anjo e matou todos aqueles soldados, 180.000 soldados, em uma noite só. O Senhor salvou Jerusalém da mão da Síria. Ezequias, quando ele estava adoecido e estava morrendo, ele também orou, chorando diante do Senhor: Senhor, por favor, me salve. E o Senhor aumentou a vida dele em 15 anos. Então, como o Senhor permitiu uma grande graça para ele? Mas ele se tornou arrogante. Então muitas pessoas serviam a Ezequias, traziam ouro, riquezas, tesouros, entregavam a Ezequias. Então Ezequias começou a levantar os seus ombros e dizer: nossa, eu estou poderoso, e não retribuiu a graça do Senhor. Quando você está na dificuldade, você depende do Senhor. Mas já que agora está no conforto, não quer mais retribuir a graça do Senhor, quer viver do jeito que ele deseja. Então, assim vai para a perdição. O Senhor irá se irar. É por isso que nós não podemos ser assim. Um cristão que recebeu a salvação, ele precisa viver uma vivência de retribuir a graça do Senhor. Então, mesmo que falte em todos os momentos, nós temos esse tempo para retribuir a graça do Senhor. Deus também já não resta muito. Mesmo assim, mesmo que não consigamos retribuir tudo, mesmo que eu não consiga retribuir essa graça que Ele teve por mim para me salvar, eu preciso retribuir na quantidade que eu consigo. No máximo que eu conseguir, eu preciso tentar retribuir. Como é que nós iremos retribuir essa graça? Com o quê? Então, no próximo tempo, eu irei pregar realmente com o que nós podemos retribuir diante do Senhor. A graça que nós temos recebido, realmente como ela é tão grande, ela é tão surpreendente. Nós jamais podemos esquecê-la. Nós não devemos esquecê-la. Então, nós não podemos esquecer da graça que temos recebido do Senhor. Como já foi dito em Salmos, nós não podemos esquecer da graça de Deus. Então, o amor do Senhor Deus também não pode se apagar. O fogo, o amor do Senhor, essa graça que Ele nos salvou, esse grande agradecimento nós precisamos renovar em todos os dias. E assim o restante das nossas vidas, não vivamos para nós mesmos. Nós somente vivemos somente para o Senhor, para a glória do Senhor, para a santa vontade do Senhor Deus. E então o Senhor Deus irá retribuir em todas as coisas. Também é preciso crer nisso. Porque após receber a salvação, a nossa vivência é somente, unicamente para retribuir a graça do Senhor Deus. É por isso que vivemos neste mundo. Porque senão haverá o castigo de Deus para conosco. E também precisamos viver temendo em relação a isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, antes, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, quando ainda não conhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor nos amou, teve misericórdia das nossas vidas. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso que o Senhor derramou por nós, fez com que nós não recebêssemos mais o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Nos permitiu a vida eterna, nos permitiu a esperança tão grande de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça que temos recebido. Que agora o Senhor possa nos conduzir, proteger o nosso corpo, até podermos entrar no reino do Senhor Deus. Para que antes de nossas vidas nós possamos ser cuidados, que nós possamos ser protegidos através da sua graça.
Que nós não esqueçamos essa graça que temos recebido do Senhor. Que nós não vivamos mais o restante de nossas vidas para nós mesmos. Que nós possamos viver somente para a glória e a vontade do Senhor. Que assim nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver somente para o Senhor. Uma vivência de dar glórias ao Senhor Deus. Uma vivência para dar alegria ao Senhor. Que o Senhor assim possa nos conduzir, para que nenhuma pessoa no meio de nós decaia dessa graça do Senhor Deus, e assim possa ser sustentado e conduzido. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.